Olá! 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 Mais um Vida Triuna no ar. E hoje a gente trouxe um assunto aqui de uma palestra que eu assisti, que a gente assistiu e eu gostei muito. Já até comentei sobre ela aqui, mas tem vários assuntos legais dessa palestra. A palestra da Brené Brown. Ela é especialista em vulnerabilidade, ela estudou muitos anos sobre esse tema. E eu acho um tema super importante. A gente não vai falar especificamente sobre vulnerabilidade, mas eu quero dar um resumo aqui para vocês de um caso que ela conta na palestra dela e trazer isso para a gente refletir aqui. Bom, resumindo, ela conta um episódio que ela teve com o marido dela. Ele teve uma reação, uma atitude com ela, que levou ela a ter um pensamento muito ruim. Sabe quando o teu marido ou alguém faz alguma coisa para você que você fala... Como assim? Tipo, como que ele fez isso? Por que ele fez isso? Não faz sentido nenhum, né? Que absurdo ele ter pensado isso, ele ter agido dessa forma. E aí, a gente que é mulher, né, sabe? Mas isso acho que acontece com os dois lados, a gente já começa a criar 1000 coisas na nossa cabeça, né? E aí, quando aconteceu isso com ela começou a pensar vários motivos pelo qual ele pudesse ter feito aquilo, mas ela diz que criou um sistema que ajuda ela a não entrar em crises por causa desse tipo de coisa, né? Que é uma perguntinha que ela sempre faz. Ela fala o seguinte: me explique isso para que eu possa proteger você. O que significa isso? Você fez uma coisa para mim e eu tô entendendo isso. A minha cabeça tá entendendo que você fez isso porque você não me ama, ou que você fez isso porque você tá com outra, ou que você fez isso porque você quer se separar. A nossa cabeça começa a inventar razões para a reação ou para o que o outro fez. E aí ela fala justamente, peraí, ao invés de você já começar a inventar um monte de razão, que parece ser muito lógica de acordo com o contexto, você para e pergunta para o outro, peraí, me explica o porquê você fez isso para que eu possa proteger você do que a minha mente está pensando, sabe assim? Então eu achei isso muito legal, porque é uma chance que ela dá ao outro de explicar o real motivo, né? Ao invés de já dar a sentença e já sair julgando. Não, isso é legal. E quando eu assisti também o vídeo, e quando a gente estava discutindo sobre isso, eu achei interessantíssimo que de alguma forma na nossa vida a gente acaba aplicando isso. Não exatamente usando as mesmas palavras que ela, mas isso já aconteceu conosco. Eu tenho um pouco esse perfil, né, de querer entender o que a outra pessoa está pensando, quando ela está chateada, quando acontece alguma coisa, né? E eu sempre questiono, tento entender o que aconteceu, entender razões e tal. Um exemplo que já aconteceu, ela talvez não vai se lembrar, ou vai se lembrar sim, eu comentando aqui, mas eu nem contei isso para ela antes, agora é surpresa. Mas ela, Ai, meu Deus, que medo. quando nós mudamos de São Paulo para o Rio de Janeiro, mais ou menos lá no meados de 2010, quando chegamos aqui pela primeira vez, algumas coisas aconteceram. A gente estava num momento de muita ansiedade, mudando de cidade, vindo para um novo lugar, nossa família toda de São Paulo. Nós não temos familiares no Rio de Janeiro. Então veio eu, ela e a Mel, nós três, com a cara e com a coragem. Eu vim trabalhar aqui, a Mel também vai estudar, e ela tinha seu trabalho em São Paulo, sua profissão, e inicialmente ficou sem trabalhar. Ficou em casa, cuidando da Mel, levando para a escola, trazendo, ainda assim uma atividade, ainda sem amigos, ainda sem se relacionar com muita gente, ela ficou um pouco sozinha. Então, quando a gente veio para cá, nesse viés, o que aconteceu na prática? Ela sempre foi uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito extrovertida em São Paulo, e eu percebi que ela ficou um pouco mais quieta, receosa, na dela. Eu senti que ela apagou. Então, o que eu percebi com aquilo ali? Eu senti que ela não só apagou, mas ela começou a ficar um pouco fria. E essa frieza, talvez, em relação a mim, me causou algumas preocupações. Poxa, por que ela está sendo tão fria comigo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela não me ama mais? Será que a nossa relação está desgastando? Mas a gente está vivendo um momento novo, tinha muita ansiedade, queria muita coisa aqui na cidade. Por que será que isso está acontecendo? Aí depois eu fui entender. Esse apagão que ela teve, na verdade, não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com nossa filha. E aí, num desses conversas que a gente teve, tentando entender dela, buscar dela, e ela se abriu comigo e falou por que estava acontecendo aquilo? Porque ela estava se sentindo sozinha. Ela é muito rodeada de pessoas em São Paulo, estava longe da família, longe das irmãs, longe da mãe, longe de todo mundo, e se sentia sozinha. Enquanto eu ia para o trabalho,
ficava lá o dia todo no trabalho, a nossa filha ia para a escola também, ficava o dia todo, ela ficava sozinha. Nesse momento até ela chorou comigo, se abriu, tal, foi bom, e eu consegui de alguma forma mudar. Ou seja, comecei a dar mais atenção, comecei a reservar mais tempo para ficar junto, a gente começou a fazer atividades para criar relacionamentos, amizades aqui no Rio de Janeiro, e a coisa foi mudando, e a coisa foi se transformando. Mas aquele sentimento, como ela disse no vídeo aí, de se eu não tivesse dado o benefício da dúvida, eu poderia ter tomado alguma outra ação, porque eu vi você muito fria, muito reativa, mudou da água pro vinho, pô. Se eu não tivesse dado o benefício da dúvida, não tivesse te procurado, conversado, insistido, e você também, de um outro lado, tivesse confiado e se aberto, né, e falado comigo, falado o que você estava sentindo sobre isso, talvez a coisa não tivesse mudado. Eu poderia simplesmente pensar, oxa, não me ama mais, vou chutar tudo e tal, não. Mas acho que isso que ela falou é bem verdade, né? Você não pode tomar percepções precipitadas do outro. É o que eu acabei, de certa forma, fazendo, mas, graças a Deus, a gente acabou conversando e se entendendo. Uma conversa. Eu lembro que essa fase foi complicada. Eu cheguei a ter, acho que ninguém nem sabe disso, família e tal, mas eu cheguei a ter um começo de depressão, né, nessa fase de mudança, justamente por ficar muito sozinha. Eu sempre fui muito família, e eu me vi numa cidade diferente, totalmente sozinha, e cheguei sim a ter um início de depressão, e foi crucial o apoio dele e a fé, né, Deus com a gente o tempo todo, e Deus guardou minha mente, guardou meu coração, e não permitiu que realmente eu entrasse em depressão. Mas eu acho que até eu tenho mais dificuldade até do que ele nessa questão de se abrir um pouco, nessa questão de vulnerabilidade. Primeiro, eu não gosto muito de DR, eu não gosto muito de discutir relação. Já falei, acho que sobre isso, né? E ele gosta. Então, muitas vezes, agora eu tenho aprendido muito mais isso, mas nessa época eu ainda era muito assim, de me fechar, né, no meu mundinho e não querer falar. Então, ele poderia muito bem tirar várias conclusões ruins mesmo, porque eu simplesmente tinha me fechado, tinha mudado e não cheguei para ele para falar o porquê que isso tinha acontecido. Então, que bom que ele me deu o benefício da dúvida, ao invés de simplesmente reagir de uma outra forma, né? E uma coisa que até eu sempre falo isso, né, também, que você entender que a pessoa não é tua inimiga, né? Às vezes a gente pensa tanta coisa ruim da pessoa que parece que a pessoa é nossa inimiga. Eu até falo com ele às vezes isso, eu falo assim, calma, não sou tua inimiga, né? A gente tá junto, tamo junto, vamos, calma que eu não tô falando isso pra te atacar, não sou tua inimiga. Então é isso, não vamos pensar que o outro tá fazendo de propósito, ele tá fazendo de propósito porque ele quer me ver chorar, ele tá fazendo de propósito porque ele gosta de me ver sozinha. Ele tá fazendo de propósito porque ele gosta que eu fique magoada. Não, a pessoa que está do teu lado, ela não quer isso, ela não tem essa intenção. Então, na maioria das vezes, a não ser que o relacionamento já esteja tão desgastado a ponto de querer fazer as coisas de propósito, mas na grande maioria das vezes, a pessoa não quis te magoar, a pessoa não quis fazer aquilo, não teve intenção, tem algum outro sentimento envolvido nisso, tem alguma razão para que isso tenha acontecido. No caso da Brené Brown, ela depois descobriu que na hora que ela queria a atenção do marido e o marido teve uma reação super estranha com ela descobriu que ele estava numa crise de pânico. Então, depois que ela descobriu isso, que ele se abriu e falou, eu não entendi, não ouvi nada do que você falou para mim, eu estava tendo uma crise de pânico. Quer dizer, fez todo sentido, né? Ela falou, agora eu entendi, por que você me ignorou? Tipo, não foi de propósito, o cara estava no meio de uma crise de pânico. Então... Similar ao seu caso, né? Sim. Na situação, você estava quase entrando em depressão. Sim. E aí aconteceu isso. Então, graças a Deus, né? Eu acho que tudo isso que a gente está comentando, sem dúvida, dá o benefício da dúvida, a outra pessoa também se abrir, falar, né? Se mostrar também vulnerável, isso é muito importante. Mas, além de tudo isso, acho que o mais importante é que tem algo maior que suporta a gente nessa situação. E a gente tem que dar ouvido nesse momento, ouvir a voz, né? Exatamente a voz de Deus, nesse sentido, porque se não é Deus guiando aquilo que a gente faz, aquilo dos nossos pensamentos, realmente a coisa não flui. Né? Acho que a palavra de Deus fala nisso. Sobre isso, né? Sobre você não pensar o mal. Antes disso, vai ter com a pessoa e vai falar com ela. Né? Exatamente. Antes de você já sair pensando mal, vai conversar, vai ver o que realmente está acontecendo. Me explica isso para que eu possa proteger você. Eu adorei essa frase. Essa frase funciona bem, mas que fique aí, né? Acho que é isso. É isso, pessoal. Mais um vídeo aí.
Aguardem os próximos. A gente tem preparado vários assuntos e é nessa vibe mesmo, de contar e de discutir o que a gente tem vivido. Vocês já estão por aqui, vocês já sabem como funciona. Curte o vídeo, clica no sininho, se inscreve. É aquele mesmo roteirinho. A gente precisa de vocês, a gente não está fazendo isso aqui pra gente, é para vocês, é para dividir. Então compartilha para alguém se você acha que faz sentido. Tá passando por isso no relacionamento? Manda um vídeo pro marido, manda um vídeo pra esposa, mas não manda assim: olha, tá vendo? Você precisa aprender isso. Não. Olha que legal, vamos assistir junto, vamos pensar sobre esse assunto, pra gente, de repente a gente tem passado por esse problema também, pode funcionar, né? Não manda no sentido de que, eu vou mandar porque ele precisa aprender. Não, todos nós precisamos. E é isso aí. Um beijo, até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.